Atos 27, eu lerei a partir do versículo 9 até o versículo 26, na versão NTLH, filho. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno. Por isso a maioria achava que devíamos sair dali e entrar e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para o sudeste e o outro para o noroeste. E eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos a âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente um vento muito forte chamado nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. E estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficavam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou no dia seguinte. Começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teria tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo do Senhor, de Deus a quem eu pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha, e eu digo amém. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pedindo que o Senhor me use uma vez mais com a Tua santa e poderosa palavra. Os Teus filhos saíram de suas casas e chegaram até aqui para meditarmos juntos naquilo que o Senhor tem para nós. Que não seja o que eu quero nem o que eles querem, mas o que o Senhor quer falar conosco. Aquilo que nós precisamos ouvir esta noite de quarta-feira. Esta noite pela qual nós trataremos sobre a nossa identidade. Então, Senhor, sê comigo. Eu me disponho a ser útil, Senhor. Fala conosco. No nome de Jesus, eu te peço esta bênção e te agradeço. Amém. Sabemos que essa é a última viagem do apóstolo Paulo. Ele está indo de Roma, está indo para Roma, saindo de muitas confusões que ele havia vivido, não porque ele queria, e sim porque a religião lutava contra ele.
Então ele está indo para um lugar onde ele espera ter um julgamento, por certo, honesto. Então ele espera ter esse julgamento sem os judeus que matam em nome de Deus. Ele está fugindo disso. E ele pediu para que ele fosse julgado lá em Roma, porque ele sabia que ali ele estaria longe das pegadinhas religiosas e da fúria dos religiosos que queriam acabar com a vida dele. Também ele iria ficar longe desses homens e sem aqueles governadores sedentos por mais popularidades nas terras judaicas. Então Paulo, ele começa em Cesareia e vai seguindo o seu curso até Mirra, na Cilícia, onde após embarcar num navio mercador que transportava cereais e especialmente trigo, Paulo tenta convencer aqueles homens de não sair daquele lugar que eles estão. Paulo tenta falar para eles: olha pessoal, vamos ficar por aqui, mas a minha pergunta é: quem é Paulo para falar para um capitão de um navio? Quem é Paulo para falar para homens experientes com o mar? Quem é ele para dizer não vamos sair daqui? Então o Paulo deixa esta palavra pedindo para que eles não saiam. O versículo 11, por favor, filho. O versículo 11 mostra isso para a gente. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Quem está comigo? Então, quem que é o Paulo nesse cenário para falar alguma coisa aqui dentro desta embarcação? Quem que é o Paulo para tentar impedir nossa viagem? Hoje nós estamos falando, hoje é mais uma quarta-feira, a penúltima quarta-feira do tema identidade. E quando eu fui arremetido para esta palavra, faz muito sentido sobre o que nós estamos tratando aqui nas quartas-feiras. Alguns dentre nós sentem dificuldade quando ouvem alguém dizer acerca da sua identidade. Alguém dentre nós não suporta ser questionado sobre sua identidade. E quando alguém fala, quando alguém questiona, logo você começa a querer acreditar, de fato, que aquelas pessoas têm razão sobre aquilo que eles falaram ao seu respeito. O Paulo era apenas um prisioneiro. O Paulo era alguém que estava indo para Roma para ser julgado. Então, se alguém virasse para ele e dissesse assim: quem é você aqui nesta embarcação? Ele iria olhar para ele e dizer: é verdade, quem sou eu? Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu ficar calado, porque calado eu já estou errado. Você conhece pelo menos uma pessoa que se comportaria assim? Não precisa me responder, só respondo para você mesmo. O que está faltando nos dias atuais são homens e mulheres autênticas, crendo quem você é diante da presença de Deus. Está faltando a autenticidade na identidade cristã de alguns. O Paulo, ele não está falando baseado em conhecimentos teóricos ou práticos sobre o mar, sobre navegação, sobre o tempo, sobre os astros que vão guiá-los, a saber, as estrelas ou a lua ou coisa que vale. Não, ele não está falando baseado naquilo que ele se formou para falar. Então, no que é que ele está se baseando, pastor? Vocês leram comigo. O Paulo está se baseando naquilo que o anjo do Senhor falou com ele. Quem falou?
Quando eu falo de identidade cristã, quando eu falo de identidade como servos de Deus, é que existem pessoas que estão perdidos no Evangelho, porque eles dizem acreditar em Deus, eles dizem amar a Deus, eles dizem ter ouvido a voz de Deus, mas na hora que são questionados, eles não provam a autenticidade da identidade deles. Até aqui você está comigo? Pense comigo. Eles então não ouvem a voz do Paulo, porque o Paulo não é ninguém para eles. Eles não ouvem a voz do Paulo porque o Paulo não tem formação para falar aqui. Deus está falando já com alguém aqui. Eles não ouvem porque você não é sábio para eles demais para poder falar. Eu lembro-me uma vez que numa reunião, eu estou falando isso lá no início do meu ministério, eu era jovenzinho de 19 anos por ali, ou 20, e aí foi feita uma reunião de líderes, meu pai capitaneando aquela reunião, e eu pedi a palavra ao meu pai para falar uma opinião minha, uma opinião. Sim, pai, posso dar uma opinião sobre tudo isso? Meu pai, claro meu filho, fica à vontade e tal. Aí eu fui falar. Aí um pastorzão daquela reunião disse assim, quando eu terminei, disse assim, pastorzito, não sei se meu pai vai lembrar disso, pastorzito, eu não concordo o senhor dar a oportunidade para o André expressar as opiniões dele, porque o André é muito moleque para estar no nosso meio, para falar sobre aquilo que ele pensa. Então acho que, André, você tem que esperar seu tempo para você falar. Você imagina, irmão, um moço de 19 anos no nosso meio, por exemplo, eu não o tenho como um moleque. É claro, dependendo do seu posicionamento e a sua maturidade, porque tem uns de 19 anos aí que nem arruma a cama quando acorda. Deus está falando, está vendo? Mas tem até de 30. Estou falando, irmão, aqui Deus vai falando. Aí quer pregar aqui? Quem quer pregar? Então, depende de fulano ou ciclano se tem maturidade. Você vê pelos frutos. Então eu era um moço que tinha uma maturidade, principalmente ministerial, porque eu cresci aos pés do Gamaliel Zito. Então eu ia vendo ali, e eu dei uma opinião rasa, e ele me chamou de moleque na frente de todo mundo e disse assim, eu não aceito vir numa reunião para o André falar nada. E aquilo me feriu, irmão. Eu falei, meu Deus, mas eu não merecia ouvir isso, porque para ele eu não tinha formação, não tinha idade, não tinha talvez maturidade para poder me manifestar do modo que eu me manifestei. Sabe o que meu pai fez, irmão? Sabe o que meu pai fez? Nada. Eu nunca esqueço disso. Meu pai não falou nada, meu pai só mudou o assunto e tocou a reunião para frente. A diferença dos pais de hoje, tá? O que o pai de hoje faria? Engoliria o cara, porque ele que era a autoridade da reunião, era meu pai que era a autoridade da reunião. E eu esperei o meu pai, fiquei olhando para ele, vai pai, pega ele. Pega ele, pai, porque o senhor que é a autoridade aqui. Meu pai, irmão, passou assim, reto. Foi embora. Eu estou falando que eu tinha 19 para 20 anos. Com 24 anos eu assumi a igreja, uma igreja na Zona Leste, a primeira igreja minha. Sabe quem era o meu co-pastor? Não é uma história de triunfalismo, não. Eu nem gosto disso. Mas eu estou te contando. Cuidado
com aqueles que vocês julgam não ser. E por não ser, vocês querem pisar, menosprezar. Quando eu completei 24 anos, eu assumi a minha primeira igreja, e este irmão era o meu co-pastor. E aí meu pai, eu falei: pai, eu vou assumir essa igreja aí, eu não tenho um segundo aqui e tal. Meu pai falou: tem? Quem? O irmão fulano. Eu falei: mas será que ele vai querer, pai? O pai falou: vamos lá falar com ele. Foi na casa dele: irmão, o André vai assumir a congregação lá, eu preciso que o senhor seja o auxiliar dele. Pastorzinho, para mim é uma honra. Quem está comigo, irmão? E foi. Nunca olhe para alguém e menospreze. E você que se sente menosprezado, nunca deixe de acreditar na tua identidade. O grande porém hoje é que nós deixamos nos levar e achamos e viramos tapete. As pessoas querem que sejamos e nós viramos tapete. O Paulo, bom pessoal, eu já falei o que eu tinha que dizer. Aí eles pegam e levantam as âncoras e zarpam. Pense comigo. Nas decisões da vida, procure ouvir mais a voz de Deus do que apenas olhar para o tempo. Existem decisões na nossa vida que nós precisamos dar mais ouvido a Deus do que às circunstâncias. Põe aí, segundo o que o Paulo falou a Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos. A nossa vida é uma vida pela fé e não pelo que nós estamos vendo. Logo, quando nós estamos olhando para aquilo que está patente aos nossos olhos, a gente decide segundo a nossa intuição. Hoje não está chovendo, tal, então eu vou fazer tal coisa. Hoje o vento está assim, então eu vou fazer. Então, quando eu falo para vocês que a dica é essa, 80% dos que me ouvem hoje aqui, na vida real, não é assim que funciona. 80% do público aqui hoje, na vida real não funciona assim. Como que funciona, pastor? Exatamente o contrário. Por quê? Porque andar pela fé significa confiar plenamente em Deus. E cada vez mais nós queremos confiar em nós mesmos. Cada vez mais nós confiamos naquilo que podemos ver, ouvir ou tocar. É a teoria da vovó. Mais vale um passarinho na mão. Falou até baixinho, né? Você falou até baixinho. Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. E nesta daí, muitos de nós temos caminhado por vista e não por fé. Muitos de nós temos deixado de conquistar grandes coisas diante de Deus, porque nós estamos com um passarinho na mão, e dizendo: desse aqui eu não abro mão, desse aqui eu não largo. E o Senhor falando: solta esse aí, porque eu tenho uma gaiola cheia para você. Mas você não consegue, porque você está preso naquilo que você vê. Você está preso naquilo que você toca. Entendendo isso, algumas igrejas bombaram no mundo. Como, pastor? Materializando a fé. Entendendo isso, algumas igrejas começaram a vender vassoura para você varrer a sujeira da sua casa e o demônio, sei lá. Algumas igrejas começaram a vender caneta para você assinar documento, vender, materializar. Leva essa caneta ungida que você vai assinar o documento e vai, pá! Algumas igrejas começaram a vender lenço. Eu já disse para você que uma vez uma igreja estava vendendo pedra. E eu fazia programa no rádio e esse cara entrava depois de mim.
E eu fui embora ouvindo o programa dele no meu carro, e ele falando assim: eu estou trazendo pedra para vocês comprarem, parece loucura, mas eu estou baseado na palavra. A pedra que Jacó colocou a cabeça para dormir. Irmão, deu vontade de ligar lá e falar assim: ô seu bobão, você dormiria com uma pedra na sua cabeça? Aqui, encostar uma pedra na cabeça, para se cumprir o que está falando? Entendendo isso, eles pegaram o raso de algumas pessoas, a superficialidade de algumas pessoas, e começaram a materializar a fé. Então a gente fala muito desse negócio, mas a gente não quer cumprir. Por quê, pastor? Porque depender de Deus é tarefa muito difícil, quando não deveria. Porque soltar as rédeas, o controle da sua vida na mão de Deus é muito difícil, quando não deveria ser. Porque nós cantamos para Deus, sim ou não? Nós gostamos de Deus, falamos com Deus e até amamos Deus, mas na hora das decisões somos nós mesmos que tomamos a dianteira. Nós decidimos onde ir, nós decidimos onde congregar, nós decidimos onde e quando vender e quando comprar, decidimos quando entrar numa sociedade, nós. Aí eu pergunto agora, e que você fique refletindo nisso: e Deus? E Deus? Não, a vida é minha, e Deus me dá o livre arbítrio. Eu concordo. Só que quando dá errado, pastor, ora por mim, pastor. O que foi, irmão? Está uma luta. Mas luta em detrimento da tua fidelidade? E não sabe responder. Porque quando você está caminhando no caminho que o Senhor propôs que você caminhasse, você não está isento de luta. Aquilo que eu falei domingo passado, quem ouviu, quem veio ouviu, eu já estava esperando todo tipo de levante. Porque depois de qualquer conquista na vida de um crente, pode se preparar, porque vai vir o levante. E quando vier o levante, senhoras e senhores, não é para vocês choramingarem porque veio o levante. É para vocês dizer: glória a Deus, estou no caminho certo, estamos pisando no lugar certo e fazendo o que glorifica o nome do Senhor. Só tem uma coisa que eu preciso deixar bem certo ao ouvido daqueles que me ouvem: você fazendo o certo, você sendo fiel, você honrando o nome do Senhor, Deus vai te abrir a porta. Aí depois vão se levantar, vão ter inveja, vão falar de você e etc, etc. Você vai glorificar a Deus. A certeza que eu tenho é que podem levantar o quanto for, a força que for, o número que for, crente que está fiel na presença do Senhor, dedicado sua vida a Ele, pode ficar tranquilo. Só vai soprar um vento, vai balançar o barco, segura na cadeira, mas o teu barco não vai afundar, porque fiel é o Deus que te fez chegar até aqui. A minha pergunta para vocês é: se sempre nós estamos na frente, e Deus? Aí a resposta de alguns seria: Deus fica no culto. Ele tem dia, tem hora certa para aparecer em nossa vida. E quando é e onde é? Lá na igreja. Quarta-feira eu vou lá e eu vou ver Deus falar comigo, vou ouvir, vou ver os irmãos chorar, vou chorar com os irmãos. Deus está lá no culto. A gente sente, gosta, canta, adora, se alegra. Mas na hora de decidir, nós tomamos a rédea e decidimos. Esse é o espaço que Deus tem na maioria das vidas nos últimos anos da igreja na terra. E é lamentável isso. A impressão que fica é que Deus existe e é necessário só quando as coisas dão errado.
A impressão que dá é que nós procuramos a Deus só quando as coisas dão errado. E sabe qual é a nossa oração quando as coisas dão errado? Quer que eu falo mesmo ou não? Você não vai ficar com vergonha não? Talvez você orou hoje isso. Por quê? Por que, Senhor, que eu estou vivendo isso? Agora você está perguntando por quê? Quando você teve a possibilidade de perguntar para Ele se sim ou se não, você não perguntou porque você foi por vista. Aí quando dá errado, você vem chorar e dizer, por que isso está acontecendo comigo? Pastor, pelo amor de Deus, fala alguma coisa que me alegra. Isso é para te alegrar. Porque você já errou, agora pode pedir misericórdia, pode consertar, mas daqui para frente você já sabe, Deus está interessado nas suas grandes e nas suas pequenas decisões. Deus tem prazer de ter um relacionamento com você, para saber das suas boas decisões, ou das suas pequenas, das grandes, daquelas magníficas. Deus também quer participar daquelas pequenininhas, se eu vou, se eu não vou, se eu fico, se eu não fico, se eu falo, se eu não falo, se eu brigo, se eu não brigo, se eu compro, se eu não compro, se eu vendo, se eu não vendo. Quem está entendendo o que eu estou te dizendo? O meu Deus, Ele é poderoso para cuidar dos mínimos detalhes na vida daqueles que creem. Se tem alguém aqui que crê nele, pode aplaudir, glorificar o nome dEle que está aqui nesse lugar. Aleluia! Segundo, ser de Cristo significa saber quem você é. O versículo 11 do capítulo 27 de Atos. Ser de Cristo implica saber quem eu sou. Ser de Cristo, ter a minha identidade em Cristo, significa saber onde eu estou, independente das trevas, das densas trevas, independente das nuvens que estão tentando fechar a minha visão. Irmão, deixa eu te perguntar, alguém aqui já viveu situações pelas quais não viram saída alguma? Quem já? Deixa eu ver quem já. Olha, eu já vivi situação na minha vida pela qual eu entendi que se eu me mexesse era um problema. Você já me ouviu falar que você mora 20 anos na casa, mas você de noite não consegue ir no banheiro com a luz apagada? E às vezes quando você insiste em ir, você chuta o pé da cama e quer xingar. Quem está comigo? 20 anos você conhece aquele corredor, 20 anos você conhece aquele banheiro, mas quando você está indo de noite, palpando, tentando achar o lugar, de repente você chuta lá de noite, conhecendo o lugar. E o que isso na prática quer dizer, pastor? Tem muita gente querendo tomar decisões no escuro, tem muita gente querendo resolver problemas no escuro. Eu falei hoje à tarde com alguns irmãos no carro, quando eu vinha do velório do pai do irmão Fernando, lá em Jaú. Diz assim, eu tenho aprendido muito com a vida, em situações que eu nunca tinha vivido, mas antigamente eu tomava decisões com o meu ímpeto, e eu nem queria saber se ia doer, se não ia doer, se ia machucar ou se não iria machucar. Eu falava, eu resolvia, eu ia para cima. Com o passar do tempo eu fui buscando a Deus e entendendo que tem coisas que se nós não falarmos, fica bom para nós. E tem alguém que diz assim, enquanto eu não falar, eu não sossego. Olha o que eu vou te falar. Quando você falar, aí que você vai perder o sossego. Porque você está indo na contramão do que a palavra ensina. Tem dias que você tem que abrir mão daquilo que você julga ser a tua razão, para que você tenha paz.
Isso é no seu casamento, nos seus relacionamentos, na tua empresa. Tem hora que você quer falar, vem aqui, ó. O teu amigo te olha e fala, e aí você fala, vou falar. Eu não quero nem saber, eu vou falar. E não é assim não, irmão. Não é só porque veio na tua boca, não é só porque veio na tua mente e você olhou e disse assim, eu estou com a razão, pode vir todo mundo aí que eu estou com a razão. Não é. Às vezes você fala coisas e depois você vai deitar. Eu estou dizendo de pessoa normal, porque tem gente anormal. Eu estou falando de gente normal. Deve ter pelo menos umas 5 aqui que é assim. Eu falo mesmo e não estou nem aí. Mas uma grande maioria aqui deve falar assim, eu não vou falar, porque se eu falar é como pegar um cachorro pela orelha. Quem tem um pet lá que ama tanto esse petzinho? Deixa eu ver, igual eu, o Todd. Legal. Ele gosta muito de você, o cachorro, não gosta? Pega na orelhinha dele e fica ali apertando. O que ele vai fazer? Mas ele não gosta de você? É que você pegou onde não deveria. É, pastor? Quer dizer que o senhor está falando que a minha esposa ama eu tanto, mas se eu... É. Se você falar o que não deve, se você agir como não deve, se você se posicionar como não deve, vai dar ruim. Mas te ama tanto. E os filhos? Da mesma forma. O Paulo fala em Efésios 6 para os filhos honrarem o pai e honrarem a mãe. Mas na outra linha ele fala para os pais não provocarem a ira do filho. E alguns pais esquecem disso. E ficam apertando o menino, apertando o menino, apertando a menina, apertando a menina, apertando a menina, apertando o menino. E o menino não pode dar um passo, estou de olho em você, Deus vai te cobrar, Deus vai te pegar, eu estou orando por você, pega essa Bíblia. Tem pai que já bateu em filho com a Bíblia, o filho não quer nem ver a Bíblia na frente mais. Vou bater em você com essa Bíblia para ver se você se converte. Pá! Tem umas biblionas desse tamanho. Irmão, está na hora de você pensar sobre as suas decisões. Está na hora de você pensar sobre as suas falas. Está na hora de você colocar na balança o que mais pesa. Eu sei quem eu sou. E eu não preciso comprar uma briga para provar para alguém quem eu sou. Quem está comigo? Eu não preciso entrar numa briga para mostrar para alguém quem de fato eu sou. Por quê? Porque eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou. Você não precisa entrar numa discussão via rede social ou coisa que valha para provar que você é. Independe do que as pessoas acham de você, você tem que ter uma identidade em Cristo. A nossa vida ela é formada por decisões, sim ou não? Aliás, o que te trouxe aqui hoje foi uma decisão. Foi uma combinação de decisões que fez você chegar aqui hoje. E tomar decisões em meio à tempestade, onde não se sabe onde está. Tomar decisões em meio à tempestade que você não consegue enxergar 1 metro à sua frente, é difícil. Então, a ordem de Deus hoje para mim, para você é assim, ó. Está embaçado, fica quieto. Se alguém chegar para você e ver você quieta ou quieto e falar assim, mas você está muito quieto hoje, você só responde assim, está embaçado. Quem está comigo? Se você, eu estou vendo o Jean, você está meio quietinho, você fala assim, está embaçado, irmão. Está embaçado, eu não vou falar nada. Está embaçado, eu não vou tomar partido de nada. Está embaçado, eu vou ficar quieto. Eu vou só falar quando clarear. Tem muita gente falando fora de hora. Tem muita gente falando fora de contexto, perdendo família, perdendo negócios, perdendo ministérios.
E hoje Deus te trouxe aqui para te dar uma chacoalhada e dizer: oh meu, acorda, acredite, seja autêntico com a sua identidade. Não foi eu que te mostrei, que nem para o Paulo, não foi eu que enviei um anjo para te dizer como seria assim, assim, assado. Você fala, se os caras não quiserem acreditar, o problema é deles. Você não precisa ficar louco que os caras não estão acreditando. Você não precisa ficar louco que na tua casa tem alguém que não está acreditando no que a senhora está dizendo. Não tem problema, a senhora não precisa ficar desesperada, bater na mesa, gritar, se agitar. Não, 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 não. Fica quieto. Em meio às limitações, faz silêncio e fica quieto. Porque se você falar, pode ser o prejuízo seu. Até aqui quem está comigo? Amém. Terceiro, cuide para que você não queira sair do barco quando aparecer tempestades, julgando que sair é melhor. O Paulo disse para eles assim: gente, é o seguinte, nós teremos prejuízo, com o barco todo vai quebrar, a carga toda nós vamos perder, mas a vida de vocês ninguém vai perder. Aleluia. Eu imagino que tinha alguém ali querendo pular, desesperado, achando que se eu pular eu vou conseguir nadar e achar um lugar seguro. Não, 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 não. É mais seguro estar num barco que está balançando do que você enfiado no meio deste marzão bravio. Ah, irmão, você não está entendendo. É mais seguro você ficar dentro do barco na tempestade, pá, e parece que vai afundar, parece que vai tombar. É mais seguro você ficar aqui, sabendo quem você é, onde você está e qual é o final da história. É melhor você ficar quieto. Está todo mundo falando, não vai dar, vai explodir, vai quebrar, nós vamos morrer. Você fala, não, aqui é seguro. Enquanto estiver aqui, eu sei que o Senhor está me guardando, porque a hora que destruir isso aqui, a hora que quebrar esse barco, Paulo sabia que ia ter prejuízo do barco, mas ele sabia assim, ó, quando o barco destruir, escuta isso aqui, vai sobrar alguma coisa que flutua e eu vou me agarrar. Olhe para alguém e fala assim, ó, não é o fim. Pode dizer com a autoridade de Deus, irmão. Não é o fim. O barco quebra todinho, perde-se as coisas todinha, mas a tua vida não vai se perder. Importa que eu sei quem eu sou. Eu sei que eu ouvi uma voz dizendo para mim que eu não ia morrer. Eu sei que uma voz falou para mim que eu vou chegar no destino previsto, irmão. E quem está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu sei quem falou comigo. Eu sei quem me fez uma promessa. Vamos ficar quietinho aqui, minha família. Mas mãe, mas pai, o barco vai explodir. Se o barco explodir, vai sobrar alguma coisa que nós vamos nos agarrar. Mas morrer, nós não vamos. Deixa eu ver se você está entendendo o que Deus está falando. Mas morrer nós não vamos, porque Deus tem uma promessa que nós vamos chegar no lugar que Ele nos mostrou. Quem é que está entendendo o que Deus está falando? Você sabe quem você é, você sabe onde você está, e você sabe qual é o final da tua história. Deixa eu ver se você pode glorificar o nome dEle que está aqui nessa noite. Aleluia. Acredite na identidade de Deus para a sua vida. Acredite que hoje o Senhor te trouxe para te dar fortalecimento, autenticidade. Você sabe que, eu não sei se já aconteceu, não está saindo nada aqui. Vê se vai sair. Você sabe que existem, não sei se você já chegou num lugar que você apareceu por ali, aí de repente todo mundo ficou assim olhando para você meio sem graça, e você sabia para que você foi lá. Todo mundo ficou assim, parecia que você não era ninguém, parece que você era um peixe fora d'água. Alguém já deve ter vivido. Aí chegou alguém. Vem aqui, filho, rápido, solta tudo aí. Então chegou alguém, ele está ali, por exemplo, o Israel está ali e tal.
Todo mundo está vendo Israel, mas todo mundo está vendo Israel, mas aí o Israel está aqui por aqui, faz de conta que nós estamos tudo no meio, tudo bolado. Aí chega alguém aqui, o Israel está meio sem graça. Puxa, eu cheguei aqui, ninguém está olhando nada, eu sei quem eu sou, mas está meio sem graça, né? Aí chega aqui o pastor André Ribeiro, diz assim, o pastor da igreja diz assim: irmãos, esse aqui é o Israel, o violonista da nossa igreja, menino abençoado, menino sério, menino honrado. Queria que vocês recebessem ele sempre com muita alegria. Esse menino é um menino sério. Ele provou que ele foi chamado para esse ministério que ele está servindo. E até aqui Deus tem honrado ele, ele tem sido fiel. Levanta a cabeça, filho, não fica com carinha de... Quem está comigo? O que eu fiz aqui com Israel, você concorda que isso realça? Isso parece que dá um ânimo nele, fala: puxa, eu estava aqui, a despeito de saber quem eu sou, mas eu estava me sentindo assim meio sem graça. Mas de repente, do nada, chegou alguém e disse assim: gente, isso aqui é o Israel, cara. Quem é Israel? Israel toca violão assim, ele começa a falar, reforçando a tua identidade. Renovou a identidade dele, ele estava aqui meio murcho. Chegou alguém e diz, pôs para cima: ele é o cara. O que Deus está falando conosco hoje é exatamente isso. Tem pessoas aqui que sabem quem é, sabe onde está, sabe qual é o final, mas está meio murcho. Aí Deus está me usando para renovar. Aleluia. Obrigado. Tu és o meu servo. Tu és a minha serva. Eu te conheço. Eu falo contigo e tu temes a minha voz. Quem está comigo? Aí começa a dar. Irmão, eu sei que Deus é comigo. Você também sabe que Deus é contigo. Mas não é gostoso quando alguém vem e fala assim: pastor André, eis que te digo. Pois não. Deus é contigo. É gostoso, irmão? A gente sabe que é, mas dá aquela realçada. Eu faço de tudo para agradar o Senhor. De tudo. E eu estava meditando no que o salmista diz. E falei hoje lá no velório. A alegria do Senhor é a nossa força. Não diz respeito a alegria dele nos alegrar. Esse verso não é dele para nós, é de nós para ele. Me explica, pastor. O salmista está dizendo: a minha força, eu me esforço para alegrar o Senhor. Mas você não está entendendo. Eu me esforço para alegrar o Senhor. Então ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, nós estamos lutando dia a dia, nos esforçando para alegrar o Senhor. Existem pessoas que não querem que a alegria dele te contagie. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor, não. É você se alegra, ou seja, você se esforça para alegrá-lo. É como um filho fazendo tudo para alegrar o pai. Quem está comigo? E não é bom quando o pai olha e fala assim: eu me agrado de ti, filho. Eu sei que ninguém está dando nada para você aí dentro dessa embarcação, mas você temeu a minha voz. Você emprestou o teu ouvido, o teu coração. Eu falei, você guardou a palavra. Você pregou, mesmo que eles não quiseram acreditar, mas você pregou. E você vai chegar no lugar que eu falei que vai chegar, porque você acreditou. Mesmo que as nuvens, a neblina, mesmo que as ondas, mesmo que o navio quebrou, você ainda tem uma confiança que você vai chegar no lugar que eu falei. Isto é identidade, meu filho. Então eu estou dando força para você. Eu estou fortalecendo a tua identidade. Eu estou renovando a tua identidade. Deixa eu ver quem tem promessa e acredita no que Deus está falando através da minha vida hoje para você. Pode ficar tranquilo, sim, em nome de Jesus.
pode ficar descansado sim, em nome de Jesus. Se você guardou a palavra, se você deixou descer para o teu coração, quebra barco, pode levantar a neblina, pode levantar as ondas, pode soprar vento, mas eu sei que eu vou chegar em nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Deixe que falem, deixe que duvidem, e às vezes lá dentro da tua casa também, deixe que duvide. Precisa ter pelo menos uma pessoa lá, uma, que fala para todo mundo: não pula não, não pula não, não pula não. Quem está comigo? Tem que ter pelo menos um pacificador lá dentro. Não pula não. Não, vou pular. Eu não pula não, pula não. Vai ficar tudo bem. Aleluia. Eu ouvi Deus falar comigo: vai ficar tudo bem, não pula não. Você quer acreditar? Acredite. Se você não quer acreditar, vai ficar bem também. Só vai ficar ruim se você pular. Agora, se você não pular, vai ficar bem. Que essa palavra fique plantada no teu coração. Tenha a tua identidade fortalecida hoje, através dessa palavra que o Senhor manda eu te falar. Você sabe quem você é, onde você está e o fim que você vai chegar. É promessa de Deus? É. Então você guarda ela, que o destino está te esperando em nome de Jesus. Se você recebe ela como vinda dele, pode louvar ao nome dele essa noite.